e acabam definindo um sentido, como direção. A minha cidade de Santos, o meu lugar de destino, já está definido. E aí eu tenho mais facilidade e paz no coração para abrir mão de propostas que são diagonais, que são na contramão, que são lindas talvez, mas incompatíveis com o que eu quero para mim. Então, eu acho que se eu não respondi a pergunta do nosso espectador, eu pelo menos filo pensar diferente a partir do meu caso. E já tá bom. Acho que já tá bom. Rodrigo, quer completar? Uma coisa interessante quando fala de sentido da vida, eu quero remeter a um autor aqui, o Viktor Frankl, que escreveu, inclusive, Em Busca de Significado. O Viktor Frankl, ele cita uma frase do Nietzsche, mas como eu não sei de onde ele tirou a frase, ele não dá a fonte, eu vou citar o Nietzsche através do Viktor Frankl. E o Nietzsche, Viktor Frankl, diz: aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Qual é o meu objetivo? O professor falou de direcionamento. O Viktor Frankl é um sujeito que vale a pena você conhecer as dores pelas quais ele passou. O Viktor Frankl teve a tragédia de recém-casado, ele estava com poucos meses de casado, começou a guerra, ele foi levado para o campo de concentração nazista, onde morreram de uma vez a mãe, a esposa recém-casado, o pai dele morreu de campo de concentração nazista, e um irmão dele também, que ele vai encontrar depois, que ele pensou que tinha morrido. E ele passou por Dachau e 2 vezes por Auschwitz. Viktor Frankl tinha a marca aqui dos campos de concentração. E ele estava fazendo uma tese que depois virou até a logoterapia, que era Em Busca de Significado. E o Viktor Frankl, que foi inclusive discípulo de Freud também, mas ele rompeu com Freud, assim como Jung. Por quê? Porque falou, o problema de Freud, e Jung falou a mesma coisa, é que eles ficaram presos apenas em encontrar um significado da vida na própria vida. Aí não faz sentido. Não faz sentido. Wittgenstein sempre dizia que o sentido de um sistema fechado está sempre fora dele. Isso é fácil de entender. Por exemplo, se eu tivesse um cartão de crédito aqui na minha mão, se um ET olhar o cartão de crédito, como o cartão de crédito é fechado, o ET não vai entender o cartão de crédito. Ele não vai entender como é que com o cartão de crédito eu consigo fazer compras. Porque o que dá sentido ao cartão de crédito é o sistema bancário, o sistema econômico que está fora do cartão de crédito. Isso vale para tudo, para tudo. A internet só tem sentido em que está fora dela. Tanto é que um aparelho celular na Idade Média não funcionaria. Então, essa vida ela é limitada. Ela está entre 2 datas, a data de nascimento e a data de morte. Então, o sentido dessa vida não pode estar só nela. Então, esse foi o problema de Viktor Frankl com Freud. O Freud sinalizou tudo aqui. O Viktor Frankl apelou para a transcendência. Então, ele fala na logoterapia, num primeiro momento, de buscar o sentido da vida dentro dessas datas, mas ele não para aqui. Os 3 elementos que ele coloca é o seguinte: você pode buscar o sentido da vida, em primeiro lugar, na realização, projetos, planos que você tem. Em segundo lugar, você pode procurar o sentido da vida na inspiração que você tem numa obra de arte que você contempla, numa música que você ouve, nas relações que você desenvolve. E, em terceiro lugar, desenvolver um sentido da vida mesmo em meio ao sofrimento, que ele lidou com o sofrimento. E a vontade que ele tinha era de morrer. Tanto é que ele leu muito, eu apreciei muito, professor Clóvis, os filósofos pessimistas, Kafka, o Schopenhauer, o próprio Nietzsche, cada um a seu tempo, o próprio Camus, porque eles colocam como é a vida sem a transcendência. E eles são honestos em admitir que ela é uma porcaria. O próprio Camus dizia que o grande mistério, o grande centro da filosofia é por que nós não nos matamos? Por que a gente não acaba com a própria vida? Porque, por mais feliz que você seja, você vai envelhecer, vai morrer e acabou. É só isso. Então, tem uma transcendência. E essa transcendência é aquilo que me faz buscar o que está lá. O Dostoiévski tem uma parte que ele fala que muitas pessoas são como pássaros numa gaiola
E a gaiola é o castelo de todas as certezas. O pássaro está na gaiola, ali ele tem o alpiste, ele tem o puleiro, ele tem tudo controlado. Mas ele fica olhando lá para fora os pássaros voando, mas ele se aprisiona na gaiola, mesmo com a porta aberta, porque alguém o convenceu que pássaros não devem voar, que os pássaros são feitos para viverem em gaiola. Então ele vive na gaiola, a rainha de todas as certezas. A gaiola é o castelo de todas as convicções. Tudo é muito controlado, tudo facilmente medível, verificável, o alpiste está ali, ele consegue ver todo o oceano, e ele fica cantando, triste, imaginando um voo que na cabeça dele é uma utopia. Agora, se nós entendermos, e de novo, como dizia o C.S. Lewis, que tem uma vontade, uma busca por uma transcendência dentro de mim, natural, inata, isso não depende de cultura, de nível social, de inteligência. Todos nós nascemos com uma abertura para o transcendente, com uma vontade da vida eterna. E se eu descubro que há em mim uma sede enorme por algo que não está em redor, isso significa que, ainda que eu viva esta realidade, há algo em mim que me diz que eu tenho uma abertura para uma realidade supraterreal, para a transcendência, para o mundo da espiritualidade. E é esse mundo da espiritualidade que me permite ter uma vida com um propósito. Por quê? Porque eu vivo a vida com sabedoria, em ligação com o transcendente, e ainda sei que tudo que eu passar aqui é apenas provisório, seja bom ou seja ruim. Aí a comparação que eu faço é com uma pessoa muito faminta que está à porta de um restaurante e recebe alguns aperitivos ali, alguma amostra grátis da comida. Ele come e abre mais o apetite dele. E o garçom fala: gostou do nosso tempero? Gostou? Gostei, eu quero mais. Calma, que o almoço será servido. Mas, se ele é uma pessoa que só limita o sentido da vida a essa vida material, ele vai ter que se contentar com aquela amostra grátis, mesmo que o estômago dele peça mais, porque a mente dele, a alma dele, o espírito dele, pede uma transcendência maior. Nós choramos pela... Tem uma música em italiano que diz assim, a sede do baile que não acaba mais. Nós queremos viver para sempre, a gente queremos que nós não queremos a morte nem do nosso ente querido. Há muitas pessoas resignadas que podem dizer assim, não, eu sei que vou morrer mesmo, eu estou preparado para a morte e tudo mais. Tá. E o seu filho? Tanto é que você não quer que ele morra antes de você. Então, por mais que nós filosofemos sobre como ter uma morte saudável, tranquila, ela ainda é algo que não faz parte do nosso ontos. Senão, nós não choraríamos a perda de um ente querido e não teríamos tanta repulsa da morte. A repulsa da morte, por mais que Darwin diz que é um processo natural da vida, não é. É alguma coisa que está onde não deveria estar. Então eu tenho uma abertura para algo maior, e eu tenho que buscar e deixar o meu espírito buscar esse algo maior. Aí eu sei, com essa filosofia de vida, que as coisas ruins que eu enfrento são passageiras, e as coisas boas são apenas amostra grátis de algo muito superior que a providência, que o transcendente, dê o nome que quiser, está reservando para aqueles que escolherem o caminho da luz, o caminho do bem. É aquela questão que uma vez até eu falei, o problema de muitos filósofos assim materialistas, ou eu falei do Kafka, do Schopenhauer e tudo mais, é que quando eles falam da existência e do propósito da vida, eles põem um ponto onde a teologia me obriga a colocar uma vírgula. A sepultura é o ponto. Na teologia, ela é uma vírgula. Essa vida é o ponto. Ela apenas tem uma vírgula. Essa é a questão que eu quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que os dois vão responder de maneira diferente. Então, primeiro para o Clóvis, você aceitaria uma vida imortal? O que seria a imortalidade aqui na Terra para você? Você aceitaria esse trato? Clóvis, vou te dar a imortalidade. Não, de jeito nenhum, né? Nesse ponto, eu entendo a vida marcada e definida pelo seu principal atributo, que é a finitude. E é no interior da finitude que a vida deve ser bem vivida.
Se por acaso houvesse eternidade numa vida como a nossa, nada do que tenhamos pensado até hoje existiria ou teria pertinência. Porque não haveria pressa, não teria urgência. Todos os valores da vida pressupõem a sua escassez e a sua raridade. Portanto, eu tenho até pavor de imaginar um cenário como esse.